Não, cara, assim, o que eu faço é o seguinte, tem... O negócio que o povo acha, cara, que assim, tipo, eu tô usando as melhores ferramentas pra fazer tudo pra ficar o melhor possível, né? E é uma coisa assim, cara, que não é verdade. Por exemplo, como eu demonstrei com os brushes aqui, tudo é muito simples, entendeu? Eu tô muito velho pra ficar assim, tipo, virar uma prostituta de software, sabe? Assim, que tem muita gente que é prostituta de software, né, cara? Assim, você vê uma renderização feita num software, você vai lá e você muda imediatamente, daí, né? Daí muda pro outro quando tem uma renderização melhor e tal. Eu fazia isso quando era mais jovem, né? Assim, tipo, ficava atrás da... E hoje em dia, cara, eu tenho meu toolbox, assim, é muito simples, né? Eu uso ZBrush, eu uso ZBrush, ZBrush e Maya, né? E só. E daí pra post, né? Pra alguns efeitos, assim, de glow, correção de cor, daí Photoshop, né? Certo. Mas, assim, tipo, tem ferramentas muito melhores pra pintura de texturas, por exemplo, né? O Mari, né? Você pode usar o Mari pra pintar as texturas. Mas no meu caso, tudo é pintado no ZBrush, né? Tudo na munheca. Tudo pintado aqui, né? Então, por exemplo, aqui é o meu mapa, né? Que acho que dá pra ver lá um pouco. Como é que foi pintado aqui? É tudo pintado dentro do ZBrush, usando vários spray, né? Color spray, né? Do ZBrush, para dar mais variação e tudo mais. E depois aqui, se eu mostrar para vocês, tem outros passes aqui, por exemplo, né? Tem esse daqui que é só densidade mesmo, né? Para o XGen, né? Só para a sobrancelha. Tem esse mapa aqui que é só bem simples também, né? Só dois lados, que é para poder gerar aquela divisão no meio da cabeça dele por conta do cabelo, né? Isso aqui é só para XGen também. Então deixa eu ver aqui, se eu voltar pro meu nativo aqui, só mostrar um render, por exemplo, de cima. Na verdade eu tenho ele aqui acho que tá aqui no Photoshop também. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tinha um que eu tava com a parte de cima. Não sei se eu fechei ele. Esse aqui são vários testes com HDRIs diferentes, né? Só pra ver tipo de iluminação e tal. Mas aqui, deixa eu ver se eu acho esse aqui, por exemplo. Então aqui o cabelo, né? A parte de cima. Essa divisão ali, se você não usar um mapa, por exemplo, para definir que as guides vão estar influenciando um lado ou o outro, acaba que mistura tudo, é muito difícil de criar uma linha realista ali no meio, né? Então se eu utilizo um mapa como esse daqui, por exemplo, né, que tem que ser sempre cores puras, né? Vermelho puro, verde puro, azul puro, né? RGB. Então daí funciona. Então aqui, por exemplo, outras coisas, por exemplo, outros tipos de passes aqui. Deixa eu ver. Esse daqui, por exemplo. Muito simples, né? Assim, esse é o meu mapa de especular, né? Tem bastante spray também, tudo é com spray, né? E agora, esse mapa aqui, ele é muito dependente do meu mapa de bump também. Então, o que acontece? Esse mapa aqui, ele tá definindo as áreas que tem mais especular, né? A ponta do nariz, né? Ao redor aqui dos olhos, onde é mais molhado e tal, né? A boca, dentro das orelhas, para dar um pouquinho mais de como se fosse oleoso, né? Então, mas depois tem esse mapa aqui que eu uso. Esse mapa aqui é um mapa de altura do meu bump. Então, o que acontece, por exemplo, assim, eu tenho, como eu mostrei para vocês antes, tem toda a parte de escultura de displacement, né? Mas depois tem um outro mapa que eu uso, que é esse daqui, que na verdade ele adiciona mais, como se fosse um procedural, né? Tem um bump procedural que eu uso dentro do Maya, que na verdade vai adicionar um bumpzinho dentro desses poros, né? Então assim, a forma vai ficar ainda mais complexa do que ela parece quando eu estava te mostrando ali. Mas eu controlo aquela complexidade usando esse tipo de mapa. Então, por exemplo, tudo que você vê em preto aqui é onde o bump vai ser muito, muito mais reduzido. Então, por exemplo, nos lábios não tem bump nenhum. No nariz tem muito menos bump. Menos bump aqui também, mas daí vai ter mais bump, por exemplo, do lado aqui, né? Essas partes. Aqui também. Então, gera mais complexidade. Por exemplo, eu controlo a altura do bump usando esse mapa aqui, né? Então, praticamente assim, esse tipo de mapa, né, que eu uso daí, se eu precisar de algum outro mapa, por exemplo, para controlar a densidade dos pelos, por exemplo, né, em determinadas partes do rosto, eu posso fazer isso também, né, eu crio um outro mapa, mas a diferença aqui é que nesse modelo aqui, por exemplo, você tá vendo, eu tô esculpindo em 31 milhões de polígonos, né?
E isso porque só essa parte aqui tá HD agora, né? O restante, quando você inclui tudo, dá mais, são 72 milhões de polígonos no total para a cabeça e os ombros, né? Mas quando eu faço essa pintura de mapas aqui, por exemplo, que eu estava mostrando, né? Tipo, sei lá, esse aqui, né? O especular, qualquer coisa assim. Na verdade, eu estou usando 4 milhões de polígonos, né? Então eu não vou, assim, tipo, HD para poder renderizar isso, né? O que eu faço, na verdade, eu seleciono o meu modelo, né? Que está com HD, e eu só dou um duplicado, né? Do duplicate aqui, né? E quando você duplica aqui no ZBrush, ele duplica, mas ele ignora o HD. Ele não copia o HD. Sim. Então, o modelo acaba que o meu modelo, antes do HD, tem 1.1 milhões de polígonos só. Então, na verdade, eu copio e eu subdivido uma vez mais, né, para chegar a 4 milhões de polígonos, e uso isso como se fosse uma base para pintar cores, né, para esses mapas adicionais. Então, eu não vou pintar um mapa de, sei lá, 70 milhões de polígonos, né? Claro. Só um mapa assim, só para quebrar realmente, né? Porque você tem que entender que aqui, por exemplo, tem esses como se fosse esse spray, né, para dar essa impressão de né, que não é uma coisa muito nivelada, né, como se fosse tipo, é mais randômico assim, né? Mas isso é só parte do todo, né? Que o todo na verdade envolve o displacement, que já vai quebrar a superfície um monte. Daí tem a parte de bump, que vai quebrar ainda mais. Daí tem esse mapa aqui que vai quebrar ainda mais, porque não é uma coisa plana, né? Tem vários. Então, são vários níveis de complexidade que você vai adicionando, mas se você olhar um por um, na verdade, isolados, nada é perfeito, entendeu? Assim, claro. É só a combinação de todos os esforços no final que gera uma imagem realista. Então, é isso que eu quero que o povo desencane, assim, que precisa usar, claro, sei lá, coisa pronta, precisa usar fotos, precisa usar tudo. Não, se você usar as coisas e combinar elas da maneira correta, você consegue resultados realistas no final. Isso aqui já é um modelo mais antigo, né? Resultados realistas sem precisar usar uma coisa real, assim, né? Então é mais ou menos isso, né? Pode crer, cara. Sensacional. Pessoal, o Alexandre tá fazendo uma pergunta aqui que, na verdade, é quase uma parecida que eu queria te perguntar, que você depois vai ter que fazer um export disso aí pro Maya, fazer uma retopologia, alguma coisa do gênero. Isso. Só que aí pra cinema deve ter uma retopologia completamente diferente de games e qualquer outra plataforma. Como é que você faz pra exportar toda essa parte de HD Geometry aí pra você fazer uma retopologia? Pra fazer uma retopologia? Eu não entendi a pergunta, porque assim, o HD ele é feito depois que você já tem uma topologia bem decente, né? Assim, certo. Esse aqui seria a última etapa, né? Certo. Mas aí você exporta tudo depois como um bump e vai aplicando. Como displacement, bump, né? Displacement, sim, entendi. O bump, na verdade, eu só utilizo um bump procedural no Maya, né? Mas o displacement é todo exportado daqui, né? E assim, a diferença entre o HD e e exportar de não HD, né? É a mesma coisa, assim. Você vai pro teu subdivisão mais baixa, né? E os settings vão ser os mesmos, praticamente, né? Você vai aqui no plugins, né? E se eu colocar no meu displacement para mostrar como é que eu exporto com mapas de 8K. Certo. É o máximo, né? Coloco uma borda um pouco maior para evitar emendas, né? E eu uso esse Switch Morph Target, que tem umas técnicas que eu até postei naquele vídeo lá da Summit, né? O ZBrush Summit do ano passado. Eu mostro esses settings, como é que eu uso eles. E aqui adaptivo, né? 4 para as DP Subpix. Eu uso 32 bits e XRs, né? Então, para esse modelo aqui, por exemplo, né, eu uso 5 UDIMs, né, que são 5 mapas, na verdade. Então, são 5 mapas de 8K, na verdade, para poder capturar todos esses detalhes micro, né? Entendi. Então, depois disso, é exportado tudo para o Maya. Daí você tem que preparar o modelo, na verdade, para receber esse mapa. E uma coisa que você tem que prestar atenção aqui quando você exporta é que por exemplo, assim, esse mid-level aqui, o default do ZBrush é 0.5 aqui. E isso quer dizer que quando você exporta um mapa, o nível médio é 50% cinza, né? Então é tipo 50% black, 50% white.
E, então, mas o Arnold, na verdade, ele começa com o 0. Então ele usa o 0 como se fosse a base. E daí o povo se pergunta assim, mas como é que funciona se você quiser criar uns buracos, por exemplo, assim, né? Se você já está em preto, como é que vai mais baixo do que preto, né? E na verdade é aí que entra o 32 bits, né? 32 bits tem bilhões aí de possibilidades, né? Com tons de cinza, né? Então dessa maneira você consegue criar negativo, né? Então cores negativas. Então é como se fosse mais preto do que o próprio preto, né? Você consegue. Então é por isso que a gente usa o media 0, né? Que é o que o Arnold espera, e usa 32 bits. Se usasse 16 bits aqui, não funcionaria. Aí daria clamp direto, não rolaria, né? Pode crer. E isso sem falar a RAM, que você vai precisar disso tudo aí, né, cara? A sua máquina tem quanto de RAM aí, cara? Tem, cara, 96. Só, pô. Mas assim, o povo pergunta da minha máquina, cara. Essa máquina aqui me custou $1.000. Né? É outra coisa. Porque assim, o que acontece é que o povo fica muito essa coisa de vou comprar só máquina nova e tal, né? E essa aqui já é a minha terceira máquina refurbished, que eles falam, né? A máquina usada que foi de volta lá para a fábrica, né? Ou para a fábrica, ou para a própria HP. E eles deram uma geral, tipo assim, limparam, testaram tudo, né? Alguns componentes podem ser novos, alguns são usados, né? E eles te vendem por um preço muito mais barato. Então, sensacional. Esse tipo de máquina eu pesquisei no eBay na época, né? Foi antes de eu começar a me dar minhas aulas, daquela época que eu falei que eu não tinha grana nenhuma, né? E eu falei, eu preciso de uma máquina mais rápida, mas não tenho grana, o que eu faço, né? Eu comprei uma máquina de $1.000. Essa máquina veio com 2 processadores Xeon, e os dois, cada um é 2.97 GHz, né? E aí com mais 96 GB, né, e tudo mais, né? É uma máquina bem rápida, assim, eu faço meus renders durante as aulas e tudo mais, né? Funciona bem, mas assim, eu tava pensando em comprar uma máquina mais rápida, mas eu tava olhando de novo, né, nos refurbished lá, né, pra ver qual é que eu consigo. Essa máquina eu comprei há 2 anos atrás, e hoje em dia você compra ela por $700, né, aqui no eBay. Caraca, mano. Nossa, o padrão brasileiro é completamente diferente, velho. Não é? Nossa, essa máquina aqui, a sua máquina aqui, ela passa de 8 pau brincando, mano. Brincando. É foda, cara. Usada, né? Dá uma desanimada, cara, sinceramente. Não, por isso que você entende agora, porque na época que eu queria comprar meu primeiro computador, eu tive que achar um muambeiro pra trazer do Paraguai. Com certeza, cara? Nada contra. É um negócio muito estranho, cara. Hoje em dia eu faço grana, né, pra comprar meus softwares e computadores e tudo mais aqui, mas, porra, cara, naquela época lá no Brasil, cara, parece que é a única maneira de aprender, né? Sim, sim. Assim, é difícil. Caraca. E outra pergunta. Mas assim, não é uma coisa em ordem, né? Por exemplo, assim, eu não vou me concentrar só nas formas primárias antes de ir para secundárias, entendeu? Eu vou começar, tipo, as primárias e as secundárias praticamente ao mesmo tempo. Sim, entendi. E aí, tipo assim, esculpindo direto. E agora, claro, né, de tempos em tempos você vai para as formas mais básicas, e daí você pode usar um brush tipo o Age Polish, esse aqui, né? Que é o que deixa tudo quadradinho, né? Então, por exemplo, você acha uns planos aqui, por exemplo, aqui, sei lá, né? O plano aqui da Temporalis, né? Você vai, por exemplo, esse tipo de brush aqui, se eu mostrar pra você. O que aconteceu aqui? Age Polish. Ele serve pra deixar as coisas planas, né? Cara, parece que eles mudaram uma coisa. Não tá funcionando como eu esperava. A intensidade não tá alta? Tá alta, mas eu acho que mesmo com a alta antes, ele funcionava um pouco diferente, aparentemente. Pode ser que esteja muito alto. Então é só para definir esses planos, né? Então, por exemplo, assim, claro, eu tô fazendo bem forte para você poder ver ali, né? Mas assim, você vai de tempos em tempos e você acha esses planos e depois você pode fazer de novo, né? Dar um smoothzinho de leve, né? Para poder recuperar a forma de novo, né? Sim. Mas assim, é o tipo de coisa, quando você vê esses modelos estilizados na internet, né? Tem várias pessoas, eles usam isso demais, né? Assim, para fazer tipo personagem cartoon e por exemplo, assim, faz essa coisa bem facetada mesmo, né? E eu acho que já deu o que tinha que dar esse estilo, entendeu? Tipo assim, eu fiquei um pouco cansado de ver quando é muito quadrado, assim.
A não ser que seja bem feito dentro de um design bacana, mas quando eu vejo o povo começar num personagem realista e simplesmente planificar ele, eu acho assim, pô, cara, isso já foi feito tantas vezes, entendeu? Faz um negócio um pouco diferente. Mas para estudar realmente as formas e para entender que os planos precisam estar nos lugares corretos, né? É importante usar ela, né? Assim, esse tipo de coisa de tempos em tempos, né? Sim. E você levou uma média de quanto tempo para fazer, então, a sua primeira etapa aí, de primário e secundário? Primário e secundário, assim, tem uns videozinhos que eu posto no Instagram lá demonstrando, né? Na verdade, assim, na primeira noite eu já faço um modelo, assim, relativamente razoável, né? Uhum. Deixa eu ver se eu acho que... e depois... Acho que, tipo, 2 noites, assim, né? Pra chegar, assim, no modelo que eu acho bacaninha. Umas 3, 4 horas por noite, então? Dá bem menos do que isso, né? Porque, na verdade, eu tô falando com o povo, e daí, quando você tá falando, você não não concentra direito, né? Sim. Então, esse aqui, por exemplo, né? Da primeira noite aqui, esse aqui é só uma partezinha, primeira parte. Daí tem a outra partezinha aqui, deixa eu ver. Tipo esse daqui. Tipo... alguma coisa assim, sabe? Aqui acelerei demais, mas assim... Começar aqui, né? Daí isso aqui entra a primeira... Acho que foi a primeira e a segunda noite que eu dei uma estudadinha ali, mudei algumas coisas na segunda noite, mas a cabeça, o shape da cabeça não tava bacana ainda, né? Mas é aquela coisa, você tá fazendo um sketch, na verdade, né? Vai mudar pra caramba, né? Eu comecei as aulas já falando, cara, isso vai mudar muito, porque eu não sei o tipo de rosto eu vou fazer ainda, né? Não sei se vai fazer mais velho, mais jovem, né? Uhum. Como o pessoal reclama pra caramba que eu só faço velho, né? Eu acabei fazendo um cara, tipo assim, chumbado, né? Do sol, né? Uhum. Mas, tipo assim, digamos assim, 57, 58 anos de idade, alguma coisa assim, sim, sabe? Sim. Não assim, velhão, né? E daí tentei manter também o cabelo, né? Escuro e tudo mais pra dar essa impressão, né? Sim. Que é um cara mais velho assim, mas não é velhaco, né? Ele tá mais novo do que o Sam, né? Stan Winston, né? Stan, desculpa. Uhum.